Bom, dando continuidade então, porque hoje eu ia explicar tudo isso para vocês, tá? Então, como eu disse anteriormente, né, quando eu sei de um micro-organismo, eu vou querer destruir ele, eu vou querer a morte dele, tá? Então, a morte vai ser assim classificada quando acontecer o quê? Quando ele já não se reproduzir mais, tá? Então, eu tenho que conhecer como ele é, saber a história dele para conseguir destruir ele. Então, as principais formas de destruir: lesando a membrana que protege ele, alterando o seu metabolismo ou rompendo a sua célula. Quem é que faz isso, gente? A vacina, o medicamento, o meu organismo, ok? Eu tenho que limitar a sobrevivência dele, pelo menos, se eu não conseguir destruir, né? O ideal é destruir. Então, o que, que eu posso fazer? A asepsia e a antisepsia. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de estar falando com vocês, porque eu ia perguntar se vocês conheciam esse termo, se vocês sabiam diferenciar esse termo, asepsia de antisepsia. Então, observem, a asepsia é quando o local, seja esse ambiente, superfície, material, utensílio, é estéril, ou seja, isento de qualquer microorganismo. A asepsia mantém afastado desse local. Exemplo, esterilização de um material para curativo. Já a antisepsia, pessoal, ela evita a proliferação, tá? Mas ela não destrói, ela evita a proliferação, ou seja, a antisepsia de um ferimento, antes e depois de um curativo, você lavar as mãos. Então, muitas vezes a gente tem o hábito de falar, né? Ah, deixa eu fazer a asepsia das mãos. Não, deixa eu fazer a antisepsia das mãos. Porque eu não consigo tornar a minha mão estéril, né? Quando eu lavo, eu estou evitando a proliferação, mas eu não estou conseguindo deixar ela estéril, ok? Então, aqui eu coloquei um resuminho, né? Asepsia, privação de putrefação, e antisepsia vai contra a putrefação. Nós temos os níveis de controle no microorganismo. São eles: remoção mecânica dos microorganismos patógenos, ou seja, varrer, limpar, né? Remover. Inibição da proliferação dos microorganismos patógenos ou sua destruição parcial e destruição total dos microorganismos. Como é que eu faço isso? Por meios físicos ou meios químicos. Que seriam os meios físicos? Calor seco ou úmido sob pressão e radiação, que hoje quase não é mais utilizado, tá, gente? Mas assim, todo mundo deve lembrar aqueles forninhos elétricos que tinha, que punha bandejinha dentro, aquela luz de radiação era quem, digamos, esterilizava, ok? Hoje em dia, as vigilâncias sanitárias da cidade já nem aceitam, nem mesmo, tem muitas cidades que não aceitam mais nem estufa, só alta frequência agora. E os meios químicos nós temos, que são os desinfetantes, antissépticos e esterilizantes. Lembrem, pensem o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha. Qual vai ser a diferença entre o desinfetante, antisséptico e esterilizante? O desinfetante, ele vai desinfetar, ok? O antisséptico, ele vai contra a putrefação. E o esterilizante vai esterilizar. Então, observem que é assim. Para cada um, vai ter como eu vou diluir, quanto tempo eu vou deixar, como eu vou aplicar, tá? E não adianta, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, tá? O desinfetante está escrito assim: dilua em 1 litro d'água. Aí você pega e fala assim: bom, se eu diluir 1 litro d'água, vai desinfetar? Se eu diluir em meio ou 200 ml, vai ficar muito forte. Não, não. O teste dele, a comprovação de que ele era eficiente como um desinfetante, foi naquela condição. Tá? Então, tudo que eu mudar daquela condição que me vem orientada no rótulo, eu vou estar perdendo meu tempo. Tá? Então, vou dar um exemplo. Daqui a pouco eu vou falar de um tipo de esterilizante que tem que ficar 12 horas para esterilizar. Tá? Então, assim, existe? Sim, existe. Mas quantos kits de bisturis você vai ter que ter para poder deixar eles na imersão por todo esse tempo? Né? Coloquei outros tipos de agentes, né? Gases e líquidos. Já ouviram falar esse nome, bactericida e bacteriostático? Os bactericidas, eles destroem os micro-organismos. Vou dar um exemplo de um produto bem comum que todo mundo já ouviu falar, o Lysol e o Lisoform. O Lisoform, gente, ele é bactericida, tá? Os outros são bacteriostáticos, ou seja, pelo menos inibem a reprodução de micro-organismos.
tá? E os bactericidas, eles destroem os micro-organismos. Então, quando vocês forem comprar um produto de limpeza, olha lá no rótulo, vai ter um desses dois nomes, ou bactericida ou bacteriostático, ok? Retomando, bactericida destrói o micro-organismo e bacteriostático inibe a reprodução. Então, como exemplo de um gás, eu coloquei o óxido de etileno, que é tipo uma pastilha, que põe num tipo de autoclave especial, que a gente fala uma autoclave com aerador. Só que olha só o problema, gente, ele vai ficar 4 horas numa autoclave especial, né, com exposição com esse gás, só que só pode ser utilizado após 12 horas, tá? Ou seja, se não contamina a pessoa com gás. Centro cirúrgico isso aqui, tá? A gente não vai utilizar isso para coisas que não entram dentro do nosso organismo, por exemplo, uma pinça durante uma cirurgia, uma cânula, alguma coisa assim. Aí os exemplos que eu coloquei, solução aquosa de glutaraldeído, olha lá, ele vai ser desinfetante quando eu deixar 30 minutos, e quando eu deixar 18 horas, ele vai ser esterilizante. Né? Então depende do tempo que eu for aplicar. Tudo isso está explicado onde? No rótulo. Tudo isso foi feito teste, é comprovado. Tá? Não dá para, eu acho que não, é comprovado. Porque se vocês, vamos supor que você compra e você usa assim, e aí não acontece isso. Essa empresa pode ser processada. Tá? Então ninguém vai ser louco, né, para quebrar o nome por conta disso. Por isso que falam tanto assim de não comprar produtos, esses produtos que vendem na rua. Você não vê o rótulo, né? Você não sabe a procedência. Se é uma criança ingere, onde você vai ligar? Né? Enquanto os outros produtos vêm um 0800 que você tem que ligar, que cai tudo aqui na Unicamp, o cara vai te auxiliar, vai te orientar, né, para intoxicação, tá? O hipoclorito de sódio, na solução de 1 a 2% é desinfetante e com a 0,4, de 0,4 a 0,5 é antisséptico. Como desinfetante é muito usado em áreas hospitalares, né? Mas ele é muito fácil de ser contaminado. Derivados de amônia, de 10 a 30 minutos, gente, tem aquele é o. Ai, como que chama? Esqueci o nome. Eu quase já morri por causa disso. É aquele produto que ele é de amônia. O cheiro dele você não aguenta, tá? Mas a gente pode usar em utensílios, equipamentos e superfícies, nunca na pele ou mucosa. O álcool etílico você já pode usar na pele e na mucosa, tá? Então, o 70%, de 69% a 70% é para desinfetar, pode ser usado para desinfetar mobiliário e como antisséptico na pele. Lembrando que antisséptico vai fazer o quê? Não vai destruir, vai inibir a proliferação, ok? O álcool iodado, esse álcool iodado é passado na pele, né, no preparo de injeções, de procedimentos cirúrgicos, curativos. O iodo em solução, é, ele é utilizado, mas a eficácia já não é mais assim tão comprovada, tá? Mas ele ainda é utilizado. O iodo em solução antes era muito mais, né? Hoje em dia tem-se novos produtos. A água oxigenada, gosto por demais, tá? 10 volumes, funciona como um antisséptico. A única coisa que dilui sangue é a água oxigenada, gente. A água oxigenada limpa tudo. Aquela mancha que teoricamente é impossível de você limpar, a água oxigenada limpa, tá? Quando você está sangrando, você joga água oxigenada, a tendência dela é segurar a, o sangramento. A água oxigenada ela sempre foi muito utilizada, só que o que acontece? As bactérias que resistem à presença de oxigênio sobrevivem, tá? Então por isso que ela foi banida, né? Assim, não é mais tão comercializada, mesmo porque ela é muito barata. E os mercúrios, eles foram abandonados como antissépticos porque eles são facilmente contaminados. Para finalizar, coloquei aí fica a dica: uso de sabão neutro com água corrente morna. Então, vou montar meu gabinete, vou pôr uma torneira de água quente com água corrente, tá? E vou sempre lavar os meus equipamentos, os meus bisturis com água corrente e sabão. Independente de qualquer produto, sempre eu vou fazer esse procedimento. Meninas, então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu agradeço de coração mais uma vez a paciência de vocês, tá bom? E semana que vem a gente entra online e eu vou estar tirando alguma dúvida que porventura vocês tiverem e vamos dar prosseguimento nas atividades. Um abraço e fiquem com Deus.